Aceita todo mundo aí. Como que aceita? Ah, tá gravando Pronto. já. Tá. Eu vou louvar. Peraí que eu vou louvar o hino 8 da harpa. Opa, é a Priscila que tá falando? É. Isso. Esse hino é a sua cara, viu, Priscila? Se eu não cantar esse hino na igreja, não sou eu. É verdade, é verdade. Então eu vou começar. Cante, vamos Cristo cantar. Jesus é fiel amigo. Ele só, e nas fraquezas está comigo. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, não há amigo mais nobre e digno. Não há, nem mais humilde, mais benigno. Não há, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só ao pecador perdoará nela. Ele só, e pelo seu santo sempre vela. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, Deus em seu Filho se há comprazido, nele só, mas sua glória me há repartido, dele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só, nele nós temos um firme guia. Nele só, a noite enche de alegria. Ele só, e nas lutas de cada dia, Cristo nunca me deixa só, pois Ele é meu seguro guia. Ele só. Amém. Que benção, viu, Pri? Que benção maravilhosa. Eu tava com saudade de ouvir vocês cantando. Meu Neomar, vamos fazer uma oração que a gente não orou, né? E aí a gente já faz a parte inicial. Irmão Moisés, está por aí? Pode ser, meus irmãos. Tudo Pai do bem? Senhor, meu amado. Chegamos. Olha aí. Maravilhoso e eterno.
Meu Deus e meu Pai, Senhor, que nesta noite, meu Deus, Obrigado, Deus. nós estamos aqui, Pai, na Tua presença, Senhor. Nós vamos ouvir da Tua palavra, Senhor. Ô, Jesus, abra o nosso coração, abra o nosso entendimento, ó Deus, para nós recebermos a Tua palavra. Senhor, que seja bênção na nossa vida, Senhor. Deus de poder e glória, Senhor, que nessa noite, Senhor, nós podemos, Senhor, adorar o Senhor, engrandecer o Teu nome, Senhor. Se o Senhor, Pai amado, Senhor, pode nos conceder, Pai amado, Senhor, sabedoria, Senhor, graça e conhecimento, Senhor. Abençoe os professores nessa noite, Senhor, e nos abençoe. Em nome do Teu Filho amado, aqui servimos e amamos, Senhor. Amém, meu Deus. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Tem pouquinha gente, mas vai ser uma benção, viu, meus irmãos? O importante é que estamos aqui, né? E a gente tem que adquirir o nosso aprendizado, porque quem não veio que perdeu, né? Nós que estamos aqui vamos ganhar e muito. Amém? Amém. Vamos lá. Nós vamos estudar hoje a sexta lição, né? Do segundo trimestre aí, 10 de maio. Hoje nós já estamos dia 14. Mas que tem a condição dos gentios sem Deus. A condição dos gentios sem Deus. Texto áureo se encontra em Efésios 2:11. Diz o seguinte: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne e chamado incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão dos homens. Efésios 2:11. Verdade prática diz assim: outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros da promessa. Vamos lá para a leitura bíblica em classe. A gente vai ler em Efésios 2 e Romanos 4. 2 versículos em Efésios 2 e depois em Romanos 4, mais 3 versículos. Vamos fazer como de costume. Cada um lê um versículo aí. Tem 5 versículos. Então dá para todo mundo ler um versículo diferente. Eu vou começar aqui, viu? Efésios 2, versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne e chamado incircuncisão pelos que na carne se chama circuncisão feito pela mão dos homens. 12. Doze. 12. Opa! É porque eu estava esperando aqui o pessoal aí. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Agora vamos lá para Romanos 4. O 12 de Romanos 4 agora. E fosse pai da circuncisão, daqueles que não somente são da circuncisão, mas que também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, que tivera na incircuncisão. 13. Romanos 4, 13. 13. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei de Abraão, ou a sua prosperidade, mas pela justiça da fé. 14 diz assim: pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Amém. Neomar, vamos orar e já estar com você. Irmão Davi, está por aí? Sim, Ore aí, meu irmão Davi, para Deus abençoar o professor e os alunos. amém. Eu saúdo os irmãos da parte do Senhor, mas dei uma saidinha e retorno a fazer a mesma coisa. Pai do Senhor a todos. Vamos Amém. estar orando. Senhor Deus, Pai, queremos te agradecer por mais essa lição, por mais
oportunidade de estar aqui, Senhor, aprendendo da tua palavra. Continue usando o teu servo, ilumina e fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Neomar, está com você. Está comigo? As suas ordens, Robson, nosso coordenador. Meus irmãos, então, a partir desse instante, nós vamos fazer uma viagem na Bíblia. Vamos fazer uma viagem e vamos saber quem são os gentios. Quem é esse povo, né? Os gentios, quando eles viveram, onde viveram, falaram que língua, e o que significava esse povo para Deus. Então nós vamos saber quem são os gentios, né? A leitura bíblica em classe está ancorada em Efésios 2. Eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia, eu não sei como é que funciona esses aplicativos aí de vocês, em Efésios 2. Deixa lá aberto em Efésios 2 lá, que nós vamos explorar muito esse capítulo aí. Inclusive é o tema do trimestre, né? O livro de Efésios. Hoje caiu ali no capítulo 2. A condição dos gentios sem Deus. Quem era esse povo? Ainda existe, será esse povo ainda? Ou se esse povo foi extinto? Quem são esse povo? Nós vamos aprender isso aí, né? Hoje é o dia da gente aprender. Embora eu tenha certeza que todos leram a lição, né? Lição 6. Então, vamos explorar. Vamos, a partir de agora, fazer uma viagem, né? Meus irmãos, eu pedi para vocês abrirem Efésios 2, deixar aberto em Efésios 2, mas eu queria, antes de entrar em Efésios 2, ler um versículo em Apocalipse. Dizem que Apocalipse é a minha cara. Apocalipse 7, verso, eu anotei aqui. Apocalipse 7, verso 9. Eu queria que um irmão aí, dê uma voz de locutor aí, ou uma irmã, voz de locutora, lesse esse versículo. Apocalipse 7, verso 9. Viu? 7 e 9. Pode abrir o microfone aí, quem encontrar primeiro, pode ler, viu? Eu falei voz de locutor, mas qualquer irmão aí pode ler, tem toda a liberdade, viu? Quem encontrar primeiro, pode ler, tá bom? Para a gente dar o pontapé inicial na aula de hoje. Apocalipse 7, verso 9. Pode abrir o microfone. Vocês estão me ouvindo, irmãos? Estamos sim, Neomar. Pode ler, Neomar? Pode ler. 7 e 9. 7 e 9, né? Deixa eu ver se eu abrir certinho aqui. Versículos, Apocalipse 7, versículo 9. Depois dessas coisas, olhei, e eis que aqui uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, e tribos, e povos, e línguas, que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Pronto. O que eu queria era só essa parte aí que está no meio do versículo. Nações, povo, tribos e línguas. Certo? Confere aí, Robson. Confere. Exatamente. Nações, são 3 classes aí, ó. Olha só o que João classificou. Nações, povos, tribos e línguas. Significa o que é isso? São etnias. Nação está falando de uma pátria, viu? Nação está falando de uma pátria aí. Povo aí, né? Que é nação, povo, está falando justamente de etnias, né? De etnias. Povos, está no plural, né? Povos, fala de etnias. Tribos, fala de etnias também, só que é mais restrita a uma família, uma tradição familiar, uma família, né? E línguas. Línguas pode ser povos que faz parte de uma etnia, não está numa etnia por causa da língua. Não faz parte daquele povo, mas fala a língua daquele povo. Pois bem, meus irmãos, era só o que eu queria falar, que João, no Apocalipse, ele faz essa distinção.
Nações, povos, tribos e línguas. Nações, povos, tribos e línguas. Só que, na verdade, só existia dois povos para Deus. Só existiam dois povos, dois tipos de povos para Deus. Quem eram eles? Os gentios e os judeus. Gentios e judeus. Opa, sarinha daí. Gentio e judeu. Eram só esses dois povos. Vocês querem uma prova disso? Efésios 2, capítulo 2, que é o capítulo que nós estamos lendo aqui. Só existiam esses dois povos. Ali fala de ambos, a palavra ambos significa dois. Efésios 2, verso 14. Aí eu queria que, viu, Robson, vamos dar honra para os outros irmãos fazer essa leitura aí. Verso 2, capítulo 2, verso 14. Da leitura que nós estamos lendo aqui de Efésios. 2 e 14 de Efésios. Quem pode ler? Eu queria que lesse aqui. Posso ler, irmão Neomar? Ô, Tiaguinho, leia aí, Tiago. 2 e 14, viu? De Efésios. Efésios, certo. Sim. Diz assim: pois ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e destruiu a parede de separação, a barreira de inimizade que estava no meio, desfazendo na sua carne a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo Já tá homem, onde aí, Tiago? fazendo tá a onde? paz. Parei, 15. Não, é o 14. Então, olha o 14. Ó, de ambos os povos, ambos, tá a palavra ambos aí na sua versão, Tiago? Tá, ambos os povos. Os povos, ambos é o quê? Dois. Não é isso? Isso. Ambos é dois. Ambas as partes, não são as duas partes? Então a palavra ambos significa dois, de ambos os povos. Então só existiam dois povos. Aí diz que ele de ambos, fez um. De ambos, fez um. Quebrando o que aí? O que é que diz aí, Tiaguinho, na sua versão? Foi que ele quebrou aí, derrubou o que aí? Uma parede? E destruiu a parede de separação. Da separação. A Que barreira havia, a barreira da Sim. inimizade que estava no meio. Desfazendo... Que estava no meio entre um povo e outro. Isso. Não era isso, Tiago? Uhum. Pois bem. Então só existiam dois povos. Quem eram esses povos? Agora nós vamos ver agora. Tiaguinho, eu queria que você me ajudasse aí. Em 1 de Coríntios 10 e 32. Viu? 10 e 32, Coríntios 10 e 32. Está falando de ambos os povos, né? Agora, diz que surgiu mais outro povo, que de Deus de dois fez um. Não foi? De Deus de dois fez um? Então surgiu outro povo aí. Agora vamos ver quem é esse outro povo que surgiu. Vamos ver lá. Pode ler? 10 e 32, Coríntios, Certo. primeiro. Não vos torneis causa de tropeço nem para judeus, nem para gentios, nem para a igreja de Deus. Olha o outro povo que apareceu aí, a igreja. Surgiu, não eram dois? Não era ambos? Judeu e gentios, gregos? Então é assim, a divisão dispensacional da humanidade, ela é dividida em três classes de povos. Só isso, só essas três classes. Judeu, gentio e igreja. Judeu, gentio e igreja. Antes da igreja era só judeu e gentio. Só judeu e gentio, antes da igreja. Aí surgiu. Deus de dois fez um. A igreja saiu de onde? Saiu de dentro dos judeus e de dentro dos gentios. Surgiu esse povo. Aí, quem eram os judeus? Quem eram esse povo? Nós vamos falar aqui no primeiro tópico da circuncisão. Quem eram esse povo? Quem era esse povo? Eram chamados na Bíblia de hebreu, Israel, filhos de Israel e israelita. Eram judeus. O povo descendente de Abraão. Eles eram descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, eles eram chamados de hebreu, porque hebreu, descendente de Abraão. E os judeus foram chamados de hebreu até o Monte Sinai. Passando pelo Egito, aquele tempo todo, chegou no Monte Sinai, ali parou de chamar hebreu. Não falaram mais hebreu mais. Aí passou a ser chamado de Israel ou israelita. Aí no cativeiro da Babilônia,
eles ficaram sem ser chamados de Israel israelita. Eles mudaram o nome da etnia daquele povo. Passou a ser chamado de judeu. Não sei se era por causa de Judá, não sei, passou a ser chamado de judeu. Então, aí até hoje é chamado de judeu, até hoje, ok? Só que também pode ser chamado de hebreu, conforme lá na antiguidade chamava de hebreu. E também é chamado também de israelita também. Inclusive, nós temos aqui, do lado nosso aqui, o cemitério dos israelitas, viu? Então, os judeus já tinham esse nome, esse povo tinha esse nome. Judeu, gentil, aliás, judeu, hebreu, Israel, filho de Israel e israelitas. Pronto. E quem eram os gentios? É aqui onde nós vamos ler. É aqui onde está o título da nossa aula de hoje, da lição de hoje. Quem eram os gentios? Os gentios eram todos aqueles que não eram judeus. Todos os que não faziam parte da comunidade de Israel, todos aqueles que não eram descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó, eram chamados de gentios. Por exemplo, os samaritanos eram gentios, os egípcios eram gentios, os gregos eram gentios. Inclusive, no versículo de 1 de Coríntios 10, 32, que o Tiaguinho leu aí, lá não tem a palavra, parece que na versão dele não tá gentio, mas tá grego. Nas versões mais antigas está grego, está gentil. Então, os gentios eram... Quem eram os gentios? Os gentios era chamado na Bíblia de nações, estrangeiros, forasteiros e todos os que não faziam parte da comunidade de Israel. Era chamado de gentios. Por exemplo, vou dar um exemplo. Nós aqui no Brasil, nós somos... O Brasil tem composto de várias etnias, né? Mas eu vou falar dos brasileiros aqui de forma geral. Nós brasileiros, nós não somos judeus. Eu mesmo não sou judeu, não tenho sangue de judeu. Então, pela a classificação bíblica, nós éramos gentios que agora fazemos parte da igreja. Agora nós somos igreja, viu? Éramos gentios, mas lembra que o Tiaguinho leu aí em Efésios 2:14, que Deus de ambos os povos fez tirou quebrando a parede da separação? Essa parede da separação que havia entre judeu e gentio? Pois bem, então os irmãos agora entenderam, né? Que dos dois povos Deus fez criou quem? A igreja de Deus. Ela foi formada desses dois povos. Por exemplo, um judeu que queira se converter ao evangelho, ele agora passa a ser igreja, fazer parte da igreja, do corpo de Cristo. Então, por isso que eu falo, Deus de dois, e a Bíblia fala, né? Deus de dois fez quebrando a parede da separação. Agora, Deus, ele não é... Diz. Deixa eu... Bem nessa parte que você está falando aí, tem um versículo que cabe bem em cima desse ponto que você está dizendo, que é o João 10:16, que diz assim: ainda eu tenho outras ovelhas que não são deste aprisco, também me convém agregá-la, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Falando, né, dos dois rebanhos que se tornaria um. O que o irmão está dizendo aí. Os judeus justamente. E os gentios se tornando a igreja. Muito interessante. Era somente isso. Irmão Moisés, me parece que esse versículo aí que você citou, se eu não me foge da memória, ele está lá em Oséias também. Jesus fez uma referência ao que o profeta Oséias profetizou lá atrás. Entendeu? Aí Jesus, em João 10, ele vai lá e bate o martelo. Entendeu? Então, irmão Moisés, quer fazer mais algum comentário? Foi muito muito era só em cima desse ponto, viu, Monomar? Obrigado. Então eu quero pegar aqui o gancho aí do seu versículo. Por isso que é bom os irmãos entrarem, porque me ajuda. Olha só, na oração intercessória de João 17, me parece que no versículo 20, Jesus ele diz que olha, eu oro para vós, e oro para os que estão de longe, os que hão de ouvir ainda a minha palavra. Então, nós já fomos incluídos na oração intercessória de Jesus. Nós não éramos nem nascidos ainda. Jesus já intercedeu por nós lá na oração intercessória de João 17, verso 20. Viu? Então, é uma maravilha, foi uma maravilha isso aí.
tá bom? Meus irmãos, muito bom aí. Se tiver algum comentário aí, viu, irmão? Você lê e pode abrir o microfone e passa para mim, viu? Robson, Moisés, qualquer um dos irmãos aí, viu? Algum comentário. Se quiser alguém quiser fazer um comentário diretamente, pode abrir o microfone e perguntar, igual o Moisés fez aí, tá? Ô, Neomar, o Thiago Sim. está perguntando aqui, os pagãos são os gentios? Essa é boa, essa pergunta, viu? Os pagãos, na verdade, pagãos são todos aqueles que não são batizados, entendeu? Os que não são batizados, seria assim, os que não são batizados, são pagãos, pelo catolicismo romano, viu? Mas, na verdade, durante a perseguição, a idade medieval, nós fomos acusados de pagãos. Nós, a igreja romana, acusou nós, os cristãos genuínos que não comungava com ele, de pagãos. Por quê? Acusou de pagãos. Porque a gente não comungava com ele e não tinha o batismo deles. Mas aí é outra história, não cabe aqui na aula de hoje. Mas respondendo a pergunta do irmão do Tiago, pagão é todo aquele que professa o paganismo. O que é o paganismo? Adoração, a veneração, a imagem esculpida a outros deuses aí, viu? Então, esses são os pagãos. Por isso que a gente fala do mundo pagão. O mundo que não conhece Deus. Quem não conhece Deus ainda, está lá, ainda faz parte dos gentios ainda. É bom lembrar que o povo de Israel não adora imagem esculpida, viu? Não são idólatras. Os israelitas não são idólatras. Depois do cativeiro babilônico, viu, Tiago? Israel foi curado dessa praga chamada idolatria. Depois do cativeiro babilônico. Tem algumas exceções? Deve ter algumas exceções, mas de forma geral, Israel foi curado da idolatria. Agora, os gentios continuam, né, pagãos, inclusive nos dias de Paulo, eles eram pagãos. E só a mensagem da salvação do evangelho, a mensagem do evangelho, que ao aceitar o evangelho, aí faz parte do outro grupo de pessoas. Quem é outro grupo? O terceiro grupo, a igreja, viu? Então, é dessa forma aí. Eu queria trazer para os irmãos Romanos 9, 10 e 11. Fala sobre esse tema aqui. Romanos, ali, embora fala também mais para Israel do que para os gentios, Romanos, foi Paulo escrevendo aí. O capítulo 9 fala do passado, o capítulo 10 do presente e o capítulo 11 do futuro. É engraçado isso aí, né? É muito engraçado. O capítulo 9 do passado, o 10 do presente e o 11 do futuro. Depois os irmãos leiam esses 3 capítulos lá. É muito legal, viu? Então, meus irmãos, deixou claro aí, né? A divisão da humanidade, ela está dividida só nesses 3 grupos, biblicamente: judeu, gentio e igreja. Né? Os judeus são os descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó, são chamados de Israel, filho de Israel e israelita. Os gentios são chamados de nações, estrangeiros, grego, tribos, línguas, forasteiros. E nós, a igreja, fomos, né? Surgimos desses povos aí, surgimos agora a igreja. Deus de 2 fez 1, quebrando a parede da separação. Vamos lá aqui para a introdução, viu? A introdução. E na introdução eu queria que o Tiaguinho certamente não tem a revista de hoje, não. Eu queria, algum irmão que tivesse a lição na mão, me ajudasse aqui, eu queria interagir com você. Aqui na introdução, diz assim: na presente lição, veremos que o autor de Efésios lembra aos gentios de que, antes da regeneração, eles eram incircuncisos e havia experimentado 5 formas de privações. Eu queria que vocês me falassem essas 5 provas aí de privações. Alguém tem a lição? Pode abrir o microfone aí, viu? E falar as 5 provas de privações que os gentios experimentavam. Nós, no caso nosso, nós estávamos nessas 5 formas de privações do evangelho, viu? Qual é a primeira? Eu vou dizer a primeira, depois vocês vão dizendo aí a segunda aí. A primeira era sem Cristo. A segunda era qual? Quem pode falar? Quem pode? A segunda eu vou dizer: separados de Deus. Eu estou falando da lição, viu? Eu estou lendo aqui tudo. Tudo que eu estou lendo aqui está na introdução, viu? Está na introdução. A primeira privação era sem Cristo. A segunda privação, separado de Israel. E a terceira privação, quem pode me ajudar aí? Quem pode? Vocês estão com a lição aí aberta aí? A terceira era alienados da promessa.
E a quarta, quem pode? Hã? Era sem esperança? Sem esperança. E a quinta, quem pode falar? Será que eu estou falando só? Meu microfone está ligado ou não? Está ligado meu microfone. Você não... Eu estou falando eu estou na introdução ainda. Aqui, ó, na introdução da lição. A quinta é, e sem Deus, viu? Então é assim, eu não estou lendo nada na minha cabeça, não. Estou lendo tudo aqui, viu? Estavam sem Cristo, separados de Israel, alienados quanto à promessa, sem esperança e sem Deus. Sem Deus no mundo, viu? Então, meus irmãos, então era essa a condição nossa, dos gentios, sem Deus, viu? Porque o plano, na verdade, o plano era para Israel. Só que Israel, que era a oliveira, rejeitou o Salvador. Então, o que foi que aconteceu? Nós éramos zambuzeiros. Justamente isso. Está lá em Romanos 11. Zambuzeiros bravos, que fomos enxertados na seiva, né? Na seiva da oliveira, e passamos a dar frutos. Justamente isso aí. Viu, meus irmãos? Vamos aqui para os chamados da circuncisão. Primeiro tópico aí, chamados da circuncisão. Nós somos chamados da incircuncisão, desculpem. Qual é a diferença de circuncisão para incircuncisão? Circuncisão, o que é circuncisão? O que é a circuncisão? A circuncisão foi um pacto que Deus estabeleceu para Abraão e os seus descendentes. Abraão. Só que não era só para Abraão e os seus descendentes. Abraão e os seus descendentes eram os principais. Só que quem não fazia parte da família de Abraão poderia também ser circuncidado também. Aqui diz aqui, poderia ser os descendentes de Abraão, os naturalizados na família de Abraão e os escravos de Abraão. Podia ser circuncidado também. E quem era que podia ser circuncidado? Somente os homens. Somente os homens que fossem descendentes da genética de Abraão, os que fossem comprados por dinheiro, ou seja, naturalizados na família, aliás, os que fossem escravos e os que fossem comprados por dinheiro eram escravos, viu? Por isso que eu falei escravos, comprados por dinheiro, e também os que fossem naturalizados. Por exemplo, aqueles estrangeiros que aderissem à fé de Abraão, viu? Então eles eram também circuncidados também. E todos aqueles que não fossem circuncidados eram chamados de incircuncisos ou da incircuncisão. E o que é o ato da circuncisão? O que é isso? Era a pele do prepúcio, o órgão genital masculino, era a pele do prepúcio, era tirado, era uma espécie de cirurgia. Isso se dava com 8 dias de nascido. Uma criança com 8 dias de nascido já poderia fazer esse processo, essa cirurgia chamada circuncisão, viu? Então ali já tinha entrado no pacto que Deus tinha feito com Abraão, ok? Mas o estrangeiro também podia fazer. O velho também, não era só uma criança que era para ser circuncidado. Abraão foi circuncidado com 100 anos, mais precisamente com 99 anos. Abraão foi circuncidado, ok? Esse pacto da circuncisão está lá em Gênesis, capítulo 17, a partir do verso 9 a seguir ali, viu? O pacto da circuncisão. Esse pacto poderia ser, porque tinha muita gente que não eram descendentes de Abraão, mas abraçaram a fé de Abraão. Vocês lembram quando o povo de Israel saíram do Egito, que mataram o cordeiro pascual, naquela noite da Páscoa, da instituição da Páscoa no Egito? Ali Deus falou assim, olha, quem não fizer parte da nação, quem foi estrangeiro, mas que abraçou ali os costumes de Israel, a fé de Abraão, de Israel, pode também, né, comer do cordeiro, fazer parte também da ceia. Ali já estava já prevendo a nossa situação, que de uma vez estavam distanciados do evangelho, mas agora nós estamos unificados na morte de Cristo. Tudo isso, meus irmãos, tudo isso que nós estávamos distanciados, sem Deus, era antes de Cristo. Mas eu tenho que fazer aqui algumas ponderações, viu? Algumas pessoas
que não eram da família de Israel, foi aceito na família de Israel. E aqui eu queria a participação de alguns irmãos aí, principalmente os que conhecem Bíblia, os Bíblias mesmo, viu? Eu vou ver se vocês conhecem Bíblia agora, viu? Agora. Eu queria saber quem não era da família de Abraão, descendente de Abraão, que foi aceito na comunidade de Israel no Antigo Testamento. Eu queria saber disso. Vamos lá. Quem não era da linhagem de Abraão, de Isaac e de Jacó, né? Quem não fazia parte de Abraão, de Isaac e de Jacó, que foi aceito na comunidade de Israel por Deus. Quem é? Alguém pode me dizer um nome aí? O nome de alguém aí? Que foi aceito na comunidade de Israel, que não fazia parte? Não fazia parte? Não fazia parte? Que não era descendente de Isaac e de Jacó? Abraão de Isaac e de Jacó? Alguém pode me falar? Será que Ruth fazia parte? Eu ia falar exatamente Ruth, só que era mulher, Fala, né, Ruth, irmão? né? Ah, então deixa o microfone aberto aí, Moisés. Deixa aberto aí, vamos interagir aqui. Mas ela era mulher, né? Era mulher. Você quer um Era exemplo mulher. homem? Pode ser um homem, pode ser mulher. Não, pode fazer. É um exemplo de. Pode ser de homem, de mulher, que não era descendente de Abraão, de Isaac e de Jacó. Viu? De Abraão, de Isaac e de Jacó. Nós estamos no livro de Josué também, nos jovens. Tem a mulher que ajudou os espias. A Raabe, não é isso? A Raabe também. Muito bem. A Raabe. Lembra mais aí, Moisés? Além do irmão Moisés, se lembrar, entra aí. Será que Jetro, o sogro de Moisés, era descendente de Abraão, de Isaac e de Jacó? Será que era? Será que era ou não? É verdade, não. Era descendente de Abraão, viu? Mas não era descendente de Isaac e de Jacó. Porque Jetro era midianita. E os midianitas eram descendentes de Abraão. Porque depois que Sara morreu, Abraão casou com Quetura e teve, se não me foge da memória, parece que 5 filhos. Entre eles, Midian. Viu? Entre eles, Midian. E Jetro era descendente de Midian, por isso que ele era midianita, ok? Então, Jetro era sogro de Moisés, inclusive deu aquele conselho para Moisés lá, quando Moisés estava sufocado, querendo fazer tudo e não sabia distribuir os cargos. Jetro chama Moisés, chama 70 anciãos, homens capazes e tementes, e divide a carga. Jetro, viu? Era um homem de Deus. Foi aceito na comunidade, inclusive Moisés casou com uma das filhas dele, porém não era descendente de Abraão, de Isaac e de Jacó, ok? Tem mais irmão. Amã, por exemplo, o general da Síria que estava leproso, ele se converteu, e aí teve mais... Namã, eu falei Amã, né? Estão me corrigindo aqui. Amã era o que fez a forca lá, era Namã, desculpem, viu? Amã, a Ângela me corrigiu aqui. Amã foi o que fez a forca lá para Mardoqueu, viu? Que ele mesmo se enforcou nos dias de Esté. E era Amã. E Namã era o general da Síria, só para corrigir, ok? Ele se converteu quando ele recebeu a cura lá. Ele se converteu, se vocês lerem nos detalhes ali, ele saiu convertido dali. Ele não saiu só curado, ele saiu convertido também. E no Novo Testamento, alguém sabe aí no Novo Testamento? Alguém que foi aceito, que Jesus falou, alguém aí? Você lembra de alguém? Será que teve algum centurião, o centurião de Cafarnaum, o Cornélio? Esses caras não eram descendentes de Abraão, de Isaac e de Jacó. O centurião, ele era o centurião de Cafarnaum, ele era romano, cidadão romano, ele não tinha nada a ver com a comunidade israelita, viu? Então, por isso que Jesus diz, nem em Israel eu encontrei tanta fé desse jeito. Nem Israel, nem Jesus estava dizendo assim, nem entre os judeus, nem entre o meu povo, eu encontrei tanta fé. Então, o centurião de Cafarnaum era desse jeito. E por que não dizer também o outro centurião, Cornélio, também, que Pedro queria se recusar a pregar para ele, porque ele não era ele não era israelita, ele era gentil. Foi obrigado Deus dar uma visão para Pedro, viu? E aí Pedro quebra o paradigma e aí vai pregar o evangelho para Cornélio, viu?
E aquela mulher samaritana lá no poço, lá, quando Jesus chega lá, viu? Aí Jesus tem um diálogo com ela, pregou o evangelho para ela. Ela não era de Israel, ela era uma mulher, ela era de Samaria, ela fazia parte dos samaritanos, viu? Então, quem mais? Tem alguém mais aí? Eu lembrei de um aqui, eu até notei aqui. O Tito, aquele que recebeu aquela carta de Paulo, ele era gentil, ele não era judeu também. E por que não dizer Timóteo? Timóteo, embora a mãe fosse judia, a avó dele, o pai era gentil. Ele era filho de judeu com gentil. Mas, de qualquer forma, era descendente de Abraão, de Isaac e de Jacó. Amém? Então, sobre a circuncisão, meus irmãos, qualquer um poderia ser circuncidado, desde que aceitasse a fé de Abraão. Agora, eu queria, já que nós estamos nesse assunto aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês. O gentio, todo gentio, os gregos, todo mundo que não era, todos que não fizesse parte da família de Abraão, todos eles que abraçasse a fé dos judeus, ele recebia um nome. Era chamado de prosélito, ok? Lembra bem disso aí, anota aí. Isso é importante para você. Então é assim, desculpa. Todos os gentios, você já sabe o que é gentio agora, né? Não vou mais explicar mais. Todos os gentios que aceitavam a fé de Abraão, a religião judaica, eram chamados de prosélitos, ok? E todo judeu que renunciasse à religião judaica e aceitasse o cristianismo era chamado de helenista. Por que helenista? Porque helenista é um termo usado para a cultura grega, ou seja, a cultura gentílica, viu? Então, o judeu que se convertesse ao evangelho, ele não era prosélito e nem praticava a religião judaica. Ele praticava a religião cristã e, por esse motivo, recebia um nome chamado de helenista. Helenista com H mesmo, viu? Helenista. Então, ao contrário do judeu, do gentio que se convertesse à religião judaica, é chamado de prosélito, os judeus que recebia o cristianismo era chamado de helenista. Amém? Tá perguntando, Everton? Pergunta aí, Everton. Pode ser eu, né, irmão? Tudo bem? Pode ser eu, meu irmão. A minha pergunta é a seguinte: o pacto de... A circuncisão tem alguma coisa a ver com o fato de Abraão não ter esperado a promessa e ter se relacionado lá com Agar? A prática o ato de fazer a circuncisão tem alguma coisa a ver com o fato de Abraão não ter esperado a promessa, vamos dizer assim? Everton, no capítulo 17, aliás, no capítulo 2, o verso 11, já fala disso. Você está com a Bíblia aberta aí, o verso 11? Só para o verso 11 do capítulo... tá aqui, a lição aqui. O verso 11 já diz assim, ó. Eu vou dar mais ênfase à tua pergunta, viu? O verso 11 diz: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentios na carne, e chamados de circuncisão, pelos que na carne se chama circuncisão, feito pelas mãos dos homens. Eu acho que não era bem esse versículo que eu queria ler, não. Eu marquei aqui, mas eu não sei se é Gênesis 17. Eu acabei fazendo umas anotações aqui durante a semana. Eu sei que é um verso 11 aí. A sua pergunta, eu entendi muito bem. Era se tinha alguma relação de Deus ter instituído a circuncisão, o fato dele ter tido uma relação com a sua escrava Agar. Mas o que eu quero falar é o seguinte: eu não sei dizer, assim, dar uma definição mais clara, mas o que eu posso te falar é o seguinte, que a circuncisão, ela tinha um propósito. Qual era o propósito? Da aliança. Deus tinha separado um povo e Deus queria fazer uma aliança. Me parece que é o versículo 11 mesmo, de Gênesis 17. Deixa eu pegar minha Bíblia aqui, está debaixo aqui.
da transmissão aqui, me parece que é o verso 11 mesmo, de Gênesis 17. Só para eu. É que eu fiz a anotação aqui e acabei não colocando. Coloquei o versículo e não coloquei o capítulo. Vamos lá. Coloquei 11, 17 e 11. A circuncisão na carne. Ah, tá. É isso mesmo. É o verso 11 mesmo, do capítulo 17 de Gênesis. Esse aqui é o propósito da circuncisão. É aqui, ó. Não. E circuncidareis a carne do vossos prepúcios. O que será de sinal de aliança entre mim e vós. Ok? Então é assim. A circuncisão era o sinal da aliança. Agora, eu não sei, aí entra a sua pergunta, Everton. Eu não sei se Deus estabeleceu isso, essa aliança, foi por causa do deslize lá com H, né? Eu não sei. Mas Deus estabeleceu esta aliança com Abraão, né? Já depois daquele fato lá. Muito importante a sua pergunta. Mas eu não tenho uma definição, assim, se foi ou não pelo aquele fato lá. Amém? A circuncisão. Aqui, conceito de circuncisão. Nós já falamos já do conceito da circuncisão, né? No primeiro tópico. A criança poderia ser, o estrangeiro também. A circuncisão tornou-se um sinal para distinguir os judeus dos gentios, dos povos gentios, viu? Então, a circuncisão, ela veio com esse sinal, era para o sinal, viu? Aí vem o segundo subtópico aqui, o significado religioso da circuncisão e a circuncisão do coração. Meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Isso aqui, nos dias de Paulo, deu uma discussão entre os apóstolos. Paulo discutiu e foi discussão mesmo, né? Não foi aqui não fala, mas eu acredito que teve dedo na cara, ok? Teve dedo na cara. Eu li lá em Atos 15 que Paulo discutiu com Barnabé. Foi feio o negócio. Foi feio. Não sei se houve agressão física, a Bíblia não fala. Não sabe se... Mas eu acredito que pelo menos dedo na cara teve, um do outro. E Paulo estava com a verdade, e Paulo não arredou, não. Paulo não teve medo. E depois, lá em Antioquia também, Paulo botou o dedo na cara de Pedro. Eu estou falando botar o dedo na cara, a Bíblia não fala isso, viu? Só para corrigir. Só fala que teve, lá em Antioquia, em Gálatas capítulo 2 e Atos capítulo 15. Paulo discutiu com Barnabé e Pedro. Foi uma discussão feia. Não sei se houve agressão física, não sei, eu não posso falar isso. Mas disse que foi contenda. Cadê onde foi que eu marquei aqui? Eu marquei aqui em algum lugar aqui. Diz que teve contenda. Discussão, foi isso mesmo. Foi contenda, teve contenda entre eles. Viu? Tanto é que eles não é promoveram, não, convocaram um concílio. Um concílio é uma assembleia, uma reunião para definir as coisas. Você sabe por que foi que teve isso aqui? Paulo discutiu com Barnabé, porque Paulo era o apóstolo dos gentios. Vocês sabiam disso? Paulo era apóstolo dos gentios. Por isso que lá em Atos, na conversão de Paulo, quando Paulo se converte no caminho de Damasco, Paulo se converte no caminho de Damasco e Deus fala para Ananias, Ananias, vai lá na rua chamada direita, porque lá tem um homem chamado Paulo, que era Saulo, e ele é meu escolhido, mais ou menos assim, eu não lembro bem do versículo. Ele é um vaso escolhido, mas escolhido para quê? Para ser apóstolo dos gentios. Então, meus irmãos, quem abriu a porta da salvação do gentio foi Pedro, quando ele pregou para Cornélio. Mas Pedro não era apóstolo dos gentios. Pedro abriu a porta, mas quem foi apóstolo dos gentios foi Paulo. Graças a Deus, viu? Que teve um apóstolo que destacou. Inclusive, os outros faziam resistir, igual Barnabé. Não queria que o evangelho fosse pregado entre os gentios, entre aqueles que não fossem da comunidade de Israel. E eu vou dizer mais para vocês. Até Jesus, ele não deu muita ênfase na pregação do evangelho para os gentios, não.
Ele, lógico, ele curava todos que chegassem, que quisessem ele. Mas Jesus, você me diz aí, depois da mulher samaritana, aquela mulher cananeia lá que veio, que estava com a filha endemoniada, quem foi que Jesus pregou mais? Jesus não saía assim. Ele instituiu os discípulos, aí ele disse: ir por todo mundo e pregar para toda criatura. Jesus já queria que o evangelho fosse pregado para os gentios, mas ele mesmo, que a missão dele não foi essa também, né? De pregar o evangelho para os gentios lá. A missão dele não foi essa. Só que ele preparou os discípulos para pregar para os gentios. Só que os discípulos, infelizmente, só Paulo se destacou. Os outros pregaram também, mas só Paulo se destacou. Paulo foi o apóstolo gentio. Graças a Deus. Ele era romano, da tribo de Benjamim. Aliás, ele era judeu da tribo de Benjamim e romano por cidadania. Mas ele deu ênfase para os gentios, o evangelho sendo dissipado aos gentios. Tanto é que ele não ficou ali, na Judéia. Ele foi para a Ásia Menor, foi lá para Roma, foi para a Grécia, pregar o evangelho fora da comunidade de Israel, lá em Antioquia. Então foi assim, meus irmãos, viu? Então, vamos correr mais um pouquinho aqui, porque tem muita coisa ainda para a gente falar. Então, lá no Concílio de Jerusalém, foi definido algumas coisas lá, viu? Quem tem alguma pergunta aí, pode entrar, viu? Pode entrar e interromper, que nós temos bastante tempo aqui ainda. Pode entrar e interromper e fazer a pergunta, tá bom? Manumar, Sim. Só um comentário aqui. É interessante que essa contenda, né? Essa contenda por causa que a igreja constituída pelos os gentios e os judeus naquele tempo, e aí os judeus viam que os gentios aceitavam a Cristo, só que eles não circuncisavam, correto? Aí começou a contenda de eles falando que era preciso circuncidar os gentios, né? Porque senão eles não teriam pacto, né? Não teria salvação e não teria pacto na aliança. Só que aí Paulo vem dando a invertida falando que Abraão não foi justificado pela circuncisão, ele foi justificado pela fé. O ato da circuncisão é um ato de obediência, de fé, né, na velha aliança, mas em Jesus a aliança não era mais na carne, né, mas sim na fé. E aí foi dado aí, só que a gente entende até o contexto da história, porque era muito importante a circuncisão para os judeus. Eles entendiam, eles não conseguiam entender dessa fé sem a circuncisão. Porque teve até o ponto que quando Moisés veio para libertar o povo de Deus do Egito, ele não circuncidou seu filho e Deus ia matar Moisés, por causa que Moisés não estava obedecendo, né, a circuncisão da aliança de Abraão. E ali eu até entendo mais a cabeça dos judeus, mas eles não estavam entendendo a nova aliança, correto? Moisés, correto, viu? Você me lembrou muito bem, eu já ia passar para outro tópico e esquecer desse detalhe aí, viu? Então, é assim, por isso que houve a discórdia entre eles lá, viu? Porque os cristãos gentios, que agora era a igreja, não fazia essa cirurgia da circuncisão, eles não faziam. E os cristãos que eram descendentes dos judeus, eles queriam, por isso que houve esse racha, né? Não houve um racha, teve um concílio lá e aí chegaram no denominador comum. Porque era tudo novo ali também, né? A nova aliança, tudo novo ali. E eu estava falando de Jesus, que ele não deu muita ênfase no seu ministério dele a propagar a sua missão para os gentios. Mas uma certa vez, viu, Moisés? Vou voltar ainda aonde você está falando, aonde você deixou ao seu comentário. Uma certa vez falaram: Jesus, tem um pessoal aí curando no teu nome também. E não faz parte do nosso aqui.
não faz parte de nós aqui, não. Vai, toma alguma providência aí, Jesus. Estão curando, estão pregando o evangelho no teu nome aí. Que negócio é esse? E não faz parte aqui da nossa turma? Aí Jesus disse assim, olha, quem não é contra nós é por nós, viu? Você lembra disso aí? Quem não é contra nós é por nós. No outro dia eu vou dizer quem era esse povo aí que andava curando, viu? Que andava pregando lá. E não fazia parte ali do rebanho, não, dos discípulos, não, viu? Pois bem, voltando para o comentário do irmão Moisés, Paulo, ele defendia que a circuncisão era pela fé, era no coração, e não mais na genitália masculina, viu? Então, Paulo, ele defendia, não, agora é pela fé, a obediência da fé, viu? Então, Paulo, aí eles lá não entendiam, porque estava tudo novo ali, uma mudança da antiga aliança para a nova aliança, viu? Mas depois eles entenderam muito bem isso aí, sobre isso aí. Alguém quer fazer algum comentário mais, para, né, alguma pergunta? Para a gente passar aqui já para o segundo tópico, viu? Sobre a circuncisão. Não ficou claro algum ponto? Alguma coisa parecida? Então vamos aqui para o segundo tópico, viu? Então no segundo tópico diz assim, estranho ao concerto da promessa, viu? Estranho ao concerto da promessa. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Os gentios, que eram os gregos, que eram todos aqueles, né, que não faziam parte da descendência de Abraão, eles estavam fora da comunidade de Israel. E os judeus, até hoje, os judeus, eles são um povo fechado. Então, a salvação, realmente, a primazia era para os judeus. Só que Deus já tinha também aberto essa possibilidade de salvar os gentios também. Lembra da nações, tribo? Por isso que João, quando ele teve a visão lá no Apocalipse, 50 anos depois da morte de Cristo, lá, mais de 50 anos, Jesus morreu mais ou menos no ano 38, viu? Mais de 50 anos, uns 70 anos depois da morte de Cristo, aí João vê aquela visão lá, que ele disse, divide das nações, todas as nações, tribos e línguas, né? Ali foi uma benção, né? Porque a salvação, ela incluiu todo mundo, mas todos, no plano da salvação. Mas só que os judeus, os gentios, eles estavam excluídos. Mas agora eles têm uma nova vida em Cristo, que estava sem Cristo. Lembra das cinco privações, né? E a palavra privação significa restrição, né? E a palavra restrição quer dizer privado, né? Não é privada, não, é privado, viu? Privado da salvação, restrito à salvação, a salvação estava restrita. Então tem os 5 pontos aqui, que era sem Cristo, separados de Deus, alienados da promessa, sem esperança e sem Deus neste mundo, viu? Então era a situação dos gentios. Por isso que Paulo pregava lá. Por que Paulo pregava lá? Porque os gregos lá, eles nem acreditavam nisso aqui, nem acreditavam em vida após a morte. Eles nem acreditavam em vida após a morte. Só depois da mensagem do evangelho, aquele que se convertesse, aí passava a acreditar na vida após a morte. Porque uma pessoa, quando ela aceita Jesus, ela não aceita, não é só Jesus. Ela aceita a palavra de Jesus, que é a Bíblia. Então, quando ela aceita Jesus, ela acredita em tudo que está na Bíblia. Tudo, toda a Bíblia. Porque ela sabe que a Bíblia é a palavra de Deus. Então é incrível a aceitação da salvação. Aceita o Pai, o Filho e o Espírito Santo e a sua palavra também. Mas ali os judeus estavam distanciados dessa promessa. Foi o que Jesus disse lá para a mulher, né? A mulher samaritana. Vocês lembram o diálogo que Jesus teve com a mulher samaritana a respeito da salvação? Aquele que beber da água que ele der, né, nunca mais vai ter a sede. Então era separado também da comunidade de Israel, da nação. Fala da comunidade fala aqui está falando aqui no comentário da lição dos professores, fala comunidade, fala de politeia, no sentido estado, nação,
cidadania, tem esses sentidos aí, né? Não fazia parte da cidadania judaica. Nós não fazíamos parte, por isso nos eram zambuzeiros bravos, mas graças a Deus que com a morte de Cristo fomos enxertados na oliveira, né? A oliveira verdadeira, viu? E aqui vem ainda no segundo subtópico, diz assim: a constatação cruel era de que Deus não havia se revelado aos gentios, pois o chamado divino fora feito somente a Abraão e sua descendência, lá em Gênesis 17. Mas graças a Deus que a porta também se abriu para os gentios também, viu? Que nós, no caso nosso, nós éramos gentios, nós não fazemos parte da nação judaica, nós não pertencemos à linhagem de Abraão, de Isaac e de Jacó. Então, no Evangelho, ali eu falei para vocês de Romanos 9, 10 e 11, os irmãos não esqueçam de ler esses 3 capítulos, não. Esses 3 capítulos, eles complementam o que nós estamos falando hoje aqui. Ele fala tanto dos judeus quanto dos gentios, viu? E assim segue. O terceiro subtópico aqui, alienados aos pactos da promessa. Alienados aos pactos. A palavra alienados quer dizer separados, afastados do pacto da promessa. Nós éramos afastados desse pacto. Nós não fazíamos parte, embora tínhamos que aceitar pela fé esse pacto, né? No caso, todos os que não fossem da família de Abraão podia circuncidar, desde que aceitasse. Se não aceitasse, agora era difícil aceitar, né? Foram raras exceções, mas a todo aquele que veio, Deus aceitou. Raabe era uma prostituta, imagine, uma prostituta, e se converteu. E ela não se converteu só, não, veio a família dela também. O irmão Moisés falou aí, que falou da lição dos jovens, viu, sobre Raabe, diz que toda a casa dela, a família dela também foi livrado, né, da espada dos israelitas. Ou significa dizer, sabe o quê? Que se converteu também, toda a família dela. Quem sabe ela não foi uma missionária no meio da família. Quem sabe não, certamente, né? Então, alienados aos pactos da promessa. Que pacto era esse? O pacto de Abraão, o pacto de Moisés, o pacto de Davi e todos os pactos que Deus tinha feito. Ali, se vocês leem ali em 2 Samuel, capítulo 7, deixa eu ver se é 2 Samuel mesmo, 2 Samuel, capítulo 7, é o capítulo, eu acho que é um dos capítulos mais lindos da Bíblia, viu? Mais lindo da Bíblia. 2 Samuel, capítulo 7. Ali fala da promessa do pacto com Davi e a promessa do Messias, a promessa do surgimento de Jesus da linhagem de Davi, o leão da tribo de Judá. Ali no capítulo 7, todo o capítulo 7 ali, a maior profecia da Bíblia para mim é aquela ali. Aquela ali, para mim, é a maior profecia da Bíblia. Viu? 1 Samuel, capítulo 7. Depois vocês conferem lá também. É rica a Bíblia de detalhes, né? De detalhes e informação também. Amém? Alguém quer fazer algum comentário mais aí, né, para a gente finalizar? Se alguém quiser fazer algum comentário aí, viu, meus irmãos? Podem abrir o microfone aí e fazer algum comentário. Diz assim, para finalizar esse assunto aqui, que nós estamos comentando, diz assim: de alienados da promessa, por meio do sangue de Cristo Jesus, os gentios tornaram-se herdeiros da maravilhosa promessa. Os gentios tornaram-se herdeiros da maravilhosa promessa, viu? Para fechar este assunto aqui, eu queria que o irmão lesse Efésios 2 e 19. 2,19. Lembra de Efésios 2, que é a âncora da aula de hoje? Eu queria que lesse o versículo 19. Lê aí o 19. Quem pode ler? O Tiaguinho, o Moisés, o Robinho. O verso 19. Eu só quero o verso 19, viu? De Efésios 2. Pode abrir o microfone. Qualquer um aí. Tem 11 irmãos aqui, viu? Eu acredito que alguém aí vai me ajudar nisso aí, viu? Efésios 2, 19. Pode abrir o microfone. Alguém está me ouvindo aí ou não? Está ouvindo. Amém. Lê, Moisés. Ler, verso 19. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus.
Mas que maravilha, nós éramos estrangeiros, viu? Nós éramos estrangeiros. Sabe o que é o estrangeiro? O estrangeiro aqui não faz parte daquela nação. Ele pode até estar lá na nação, mas ele é estrangeiro. E o forasteiro? Também. Ele é forasteiro, ele não faz parte daquele povo. E era a nossa condição. Éramos estrangeiros. Segura aí, viu, mas no versículo você vai reler ele de novo. Estrangeiro e forasteiros. Mas agora nós somos o quê? Cidadãos. Cidadão de onde, mas o que diz aí? Cidadão? Ah, cidadão. Cidadãos dos, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Coisa maravilhosa. Ô, Moisés, vamos ver. Na sua versão tá cidadãos ou cidadãos? Na minha versão tá concidadãos, irmãos. Ó, eu vou ler de novo. Concidadãos. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Dos santos e da família de Deus. Nós não somos mais estrangeiros para Deus, viu? E nem forasteiros. Forasteiros é gente que não faz parte daquele povo. Nós agora fazemos parte. Mediante o quê? O que o Tiago leu, o primeiro versículo que o Tiago leu lá. Deus de ambos os povos fez um, quebrando a parede. Na minha versão, eu aprendi, está decorado esse versículo da minha mente, está dizendo assim, Deus de ambos os povos fez um, quebrando a parede da separação. Como é que diz? Aí na versão do Tiago está destruindo a parede da separação que havia. Agora, essa palavra ambos, ela aparece 3 vezes. É incrível isso, olha. Ela aparece... Mas se você tiver com a Bíblia aberta, segura aí, viu? Mas só se eu tiver errado, você me corrige, viu? Ela aparece 3 vezes em Efésios 2. Essa palavra ambos, ambos. Ela aparece no versículo 14, no versículo 16 e no versículo 18. Essa palavra ambos os povos. Confere, Moisés? Confere mesmo? Ó, aparece no capítulo... Certinho, né? Aparece no 14, no 16 e no 18. Ambos os povos, viu? Então vamos aqui. Moisés, quer fazer algum comentário aí? Cadê o Robson? Robson está online aí também? Ó? Vamos aí. Não, mas... Diz aí. Compartilhei aí, ó. Eu compartilhei aí na Bíblia, ó. Aparece 3 vezes, ó. No 14, no 16 e no 18. Estão conseguindo enxergar aí? Não, eu não vou nem mexer muito aqui no meu celular, porque ele tá dando mau contato e o cabo não quer carregar, viu? Não, ele tá beleza. num lugar bem cravado aqui, num negócio aqui, numa gambiarra, né? Ângela tá dizendo que é gambiarra aqui. Muito bem. Alguém quer comentar mais aí sobre isso aí? Você comentou, né? Esse versículo aí, né? Vamos aqui para o terceiro tópico, para a gente ir caminhando para o fim, viu? Caminhando para o final. Não cansa os irmãos, viu? O objetivo não é cansar. Embora nós começamos um pouco atrasado, mas o objetivo não é cansar os irmãos. Sem esperança e sem Deus, né? Era a nossa condição lá. Desprovido de esperança. Nós não tínhamos esperança nenhuma, né? Nós não tínhamos esperança nenhuma. A salvação, não tínhamos esperança. A nossa situação era lastimosa, era deplorável, viu? Mas ele estendeu a mão, graças a Deus por isso, né? Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa da parte da filosofia, das filosofia grega que descartava a possibilidade de uma vida além do túmulo, após a morte. Então, os gregos lá não acreditavam. Nem só os gregos, mas todos os gentios, né? Que os gregos também faziam parte dos gentios. Os gentios não acreditavam nisso aqui. Eles acreditavam como? Como era que eles iam acreditar? Por isso que lá em Romanos, que eu vou bater na tecla, Romanos 9, 10 e 11, no 10 diz assim, e como ouvirão se não há quem pregue? Né? E como aceitarão? Né? Porque está falando dos gentios ali, do evangelho sendo divulgado
para os gentios. Então precisa de alguém que vá lá e pregue, anuncie e explique. A nossa situação era desse jeito. Embora nós temos uma lei na nossa mente, chamada de lei da consciência, viu? Todos nós, todos os mortais, independente de ser cristão ou não, ele tem uma lei na nossa consciência, na consciência chamada lei da consciência. Mas esse aí é outro assunto, viu? Vamos aqui para... o plano de Deus era incluir os gentios na salvação. A esperança é a âncora da alma. A esperança é a âncora da alma. Então, meus irmãos, quando o evangelho é pregado, e foi pregado, por isso que Jesus disse, e de pregar o evangelho a toda criatura. E aí ele disse, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder, e sejais testemunha, tanto em Jerusalém, como em Samaria, Judéia, até os confins da terra. Ou seja, aonde tiver almas, era para pregar. Embora Jesus não deu muita ênfase no seu ministério para pregar para os gentios. Não deu muita ênfase, não. Pelo contrário, Jesus até testava. Lembra da mulher cananeia? A mulher cananeia que veio, Jesus, não, mas aí é dos meus filhinhos, não vou dar para os cachorros, não. Então, obviamente que Jesus estava testando ela, obviamente. Jesus não tinha um coração mau para não ajudar uma mulher tão necessitada. Não era isso. Jesus botou ela no teste. E ali, naquele teste ali, Jesus falou que eram os cachorrinhos. No caso, eram os gentios, a nação gentílica. Viu? E a nação gentílica. E para finalizar aqui, meus irmãos, para a gente ir para a parte final, esses gentios que hoje surgiu outro povo, que é a igreja, é chamada, o período da igreja é chamado de tempo dos gentios. Vocês sabiam disso? Período da igreja é chamado de tempo dos gentios. Tempo dos gentios. É engraçado isso, né? Tempo dos gentios. Eu fiz aqui algumas até anotações, mas não vai dar tempo mais não a gente falar sobre isso aí. Tempo dos gentios. Inclusive, lá em Romanos 11, fala de Oséias, que Oséias falou sobre isso aí. Oséias, Isaías, Jeremias, e o apóstolo Paulo, no capítulo 11 de Romanos, ele menciona esses profetas que já profetizavam a respeito da salvação para os gentios, viu? Os gentios. Agora, tem alguns estudiosos que falam que os gentios, como é que, não é que eles surgiram? Alcançaram essa bondade da salvação, no caso nós, pelo fato de Israel ter rejeitado, e a Bíblia fala isso. Mas lá atrás, lá fala do reino, né? Porque era um reino só, Israel. Depois foi dividido. E aí, nessa divisão dos reinos de Israel, nessa divisão lá dos reinos, que ficou o reino do norte e o reino do sul, os profetas entraram em ação ali, já falando dos gentios também. Já entrando falando dos gentios, que futuramente o reino do Messias era um reino unificado, né? Um reino unificado, e trazia também os gentios também para esse páreo também, né? Para esse reino. Somos os herdeiros do reino do Messias. Então é isso aí, meus irmãos. Eu não sei se algum irmão tem alguma dúvida aí, alguma pergunta, algum comentário. Eu vou deixar esse período aqui para os irmãos fazer algum comentário, viu? Tem um comentário, Robinho, escrito aí, Robinho? Pode abrir aí, viu? Abrir, você quer fazer comentário, irmão Moisés, e os Deixa eu demais olhar irmãos. aqui, Neomar, se alguém fez alguma pergunta aqui. Veja aí, Robinho. Veja aí. Não, Moisés, não tem nenhuma pergunta aqui. Ô, Neomar, desculpa. Não, né? Não tem nenhuma pergunta? Não, os irmãos, nenhuma. será que foram jantar? Não foram, será que foram jantar os irmãos? Eu acho que não, não. Não, né? Tá todo mundo aí. Não. Tá todo mundo atendendo? Eu sei disso, eu tô brincando para descontrair. Pois é, meus irmãos, então é isso aí. Paulo era grego, era gentil, ele era judeu, romano por quê? Por cidadania. Ele era cidadão romano, mas ele era descendente de Abraão, de Isaac e de Jacó. Os demais apóstolos também. Tinha um apóstolo que eu até pesquisei sobre ele, eu já estudei sobre ele, e, na verdade, ele era chamado de apóstolo também, Mateus. O nome dele era Levi,
cobrava imposto, ó, publicano, e ele também entrou num rol aí, né? A Bíblia não diz direito se ele era judeu ou não, só se dizer que ele recebeu o título também de apóstolo, de discípulo de Jesus, né? E foi ele que escreveu o evangelho que traz o seu nome, Mateus, né? Que mudou de nome depois. Só que dá a entender também que ele não era um judeu. Por quê? Porque ele era cobrava imposto lá, era o como é que é o nome do publicano. E o judeu ele tinha uma certa repugnância aos publicanos, viu? Lembra quando Jesus entrou lá na casa de Zaqueu lá, que hoje veio salvação da casa, houve aquela enxurrada de crítica lá, que disse que os publicanos eram igual o pessoal aí de Lava Jato de hoje, que roubava lá, né? Então, então eu não sei o que aconteceu, eu não sei se Levi, alguém tem alguma... Pode falar aí, eu pesquisei a respeito dele nas minhas enciclopédias aqui, a enciclopédia se recusa a dar muito detalhe sobre Levi, que era o Mateus, viu? Mas ele recebeu o título de discípulo de Jesus, mediante a conversão, né? Agora, não sei se ele poderia ser chamado também, dizer que ele era judeu. Mas a maioria dos discípulos, viu, meus irmãos? Os discípulos que depois da morte de Jesus se tornaram apóstolos, eles se tornaram apóstolos, por isso que houve essa resistência, porque eles defendiam de dentes e unha a lei mosaica, né? A lei de Moisés. Eles defendiam dentes e unha. Aí quando chega o apóstolo dos gentios, mesmo sendo judeu, mas agora apóstolo dos gentios, pregando o evangelho para os gentios. Como assim para os gentios? Pedro, você lembra de Pedro? Eu até falei já aqui. Pedro, quando disse, não, mas é imundo. Deus deu aquela visão para ele quebrar aquela mentalidade dele, que ele, na cabeça de Pedro, quem não fosse judeu era imundo. E aí, não, tem um lá em Cesareia, o nome dele em Jope, o nome dele é Cornélio, ele né? E assim, e era um homem que jejuava, orava, fazia suas preces, era um homem, Deus ouvia as suas orações, porém não era ainda convertido. Alguém abriu aí? Pode falar, Robson. Deixa eu ver se tem alguém aqui, não há? Não. Ninguém não há. Não. Ninguém quer saber. Todo mundo entenderam sobre o que é a circuncisão? A circuncisão. E o incircunciso era aquele que não era circuncidado. Aquela cirurgia lá no prepúcio. Então, quem não tinha aquela cirurgia era chamado de incircunciso. Né? Então, então você não faz parte aqui da nossa turma. Então era desse jeito, viu? Então você não faz parte da nossa turma. E Deus até, o irmão Moisés até falou lá nos dias de Moisés, que quem não era circuncidado também era considerado malditos mesmo. Por isso que os apóstolos, por isso que Barnabé bateu o pé. E Pedro também bateu o pé. Ô Paulo, que negócio é esse? Você está pregando agora um novo modismo aí, que não circuncida o prepúcio, não faz a cirurgia do prepúcio? Que negócio é esse? Só que eles esqueceram que agora era uma nova aliança, né? Então, Paulo e Barnabé teve aquela, né, discussão, Paulo e Pedro, mas ali também tinha um pouquinho também de farisaísmo também, viu? Entre eles também. Tinha um pouquinho também. Porque eles estavam tudo junto lá, com os gentios. Aí quando chegam os apóstolos, eles se afastam. Entendeu? Tem um pouquinho também de farisaísmo também. Viu mesmo? Você lembra? Sim. Tem uma coisa interessante também que eu acho, que eu acredito que esse livro foi escrito antes de Abraão, que é um homem de Deus, não circunciso, não fazendo parte da aliança de Israel, mas um homem de Deus, né, reconhecido por todos, que é o livro de Jó, né, que não faz parte do judaísmo, mas é um livro, uma alta literatura da Bíblia, homem de Deus, justo, temente a Deus, que é muito interessante ele dentro da Bíblia, que ele faz muito parte assim para nós, tanto Abraão como ele, porque Abraão também foi o primeiro que não era, né? Ele também não era circuncidado, ele foi chamado pela fé, e acredito que Jó também foi pela fé, né? Já apontando para Jesus Cristo.
Eu tô tossindo aqui porque eu não tomei água aqui, viu? Eu não pedi para a Ângela aqui, a garganta secou. Moisés, por isso que é preciosa o comentário de vocês. Você falou de Jó aí, eu já lembrei de Melquisedeque, tá entendendo como é que é? Que era contemporâneo de Abraão. Lembra de Melquisedeque? Ele era sacerdote, rei e sacerdote. E, inclusive, Abraão se submeteu a ele. Abraão, a gente fala de Abraão, o pai na fé, mas lá também, tinha também, olha só, Melquisedeque, que era rei, sacerdote do Deus Altíssimo. Viu? Vocês se esqueceram disso aí. Lembra que eu perguntei no início? Eu me esqueci, vocês também. Eu perguntei a alguém que não era descendente de Abraão e tal. Lembra que eu falei que foi aceito por Deus? Jó também. Diz a história extra, alguns historiadores, que Jó foi contemporâneo a Abraão. Jó, entendeu? Foi contemporâneo a Abraão. E o livro de Jó é um dos livros mais velhos, mais antigos, viu? Agora, um era de e outro era de Uz, dos caldeus. Eram cidades diferentes, viu? Mas era temente a Deus, Jó. Vocês todos já conhecem a história de Jó, né? E de Melquisedeque também. Inclusive, Abraão foi lá pagar o dízimo, dizimar para Melquisedeque. Então, foi isso aí, viu, meu irmão? Então, foi muito, muito legal aí a consideração. E eu queria, eu acho que eu vou passar essa honra aí para vocês aí, fazer a conclusão. Viu? Robinho, Moisés, o Everton, você... Robinho, passa aí, viu? Aí é com você. Faça a conclusão aí, Robinho, viu? Amém, mano. Deixa eu tomar uma água aqui que secou a minha garganta. Não, mas deixa eu fazer uma pergunta. Uma pergunta Sim. Não, um comentário. Sim. Aqui no segundo tópico, né, eles dizem, né, que praticamente todas as nações antigas sempre tinham um Deus, ela era politeísta, tinha vários deuses ou um Deus. Só Israel que geralmente era um único Deus. E essa ideia dos ateus que chegou, isso só veio depois do iluminismo ali, que os povos começaram a não crer em Deus, né? Somente a partir do iluminismo ali, né? Depois de 1900. Isso, Robinho. Isso, Robinho. Bom, o seu comentário. O iluminismo foi aquele período lá, depois que terminou a Idade Média, né? Exato. Foi isso? Exatamente. Depois terminou a Idade Média, ali por volta do século XVI, depois que a igreja foi reformada. Né? Aí começou a surgir os primeiros ateus, né? Porque assim, o que aconteceu ali? Antes da igreja ser reformada, era o catolicismo romano que imperava, então eles davam as regras, então as pessoas tinham a mente, não tinha, a informação era pouca. Depois daquele período do iluminismo ali, onde os artistas, Michelangelo, Leonardo da Vinci, aí veio a impressa também, né? Os livros, a impressão dos livros, que antigamente não tinha nada disso aí, né? Veio impressão, e aí veio também os cientistas também. Então, o que acontece? Houve uma misturança ali no iluminismo e surgiu essa avalanche de ateus, viu? Dos céticos, chamando os céticos, né? Os ateus. Mas antes não, eles andavam, eles tinham... o cristianismo era quem ditava a regra através do catolicismo romano, quem ditava as regras. Então, a informação ali só saía de dentro da igreja, do romanismo. Então, era desse jeito aí, viu? E você falou lá dos politeístas. Hoje, eu vou ensinar isso para vocês, viu? Principalmente os meninos aí que estão na faculdade, as meninas, as mocinhas que estão na faculdade. Só existem 3 tipos de religiões hoje. 3. Aprendam isso, viu? 3. Os politeístas, os panteístas e os monoteístas. Ok? Só 3. É classificado só nessas 3. Nessas 3 classes de religião. Então, lá na faculdade, lá, se dá um nó na cabeça lá do professor, do teu colega metido a intelectual, você fala assim, ó, não, só tem 3 tipos de religião. Aí você fala, ó, politeísta, panteísta e monoteísta. Aí eles não vão saber o que significa isso. Se eles forem estudiosos mesmo, tiver a mente, né? Eles vão saber. Os monoteístas são aqueles que têm uma só religião. Aliás, desculpem,
são os que creem num só Deus, viu? Então são os monoteístas. No caso, somos nós. Os judeus também são monoteístas, porque acreditam só num só Deus. Todos os cristãos. Mas nesse rol também, tá incluso também o pessoal de Maomé também, viu? Os muçulmanos também. Aí tem os politeístas. Quem são os politeístas? Aonde acredita em tudo quanto é Deus. Não acredita num Deus não sei quem, Deus não sei mais quem, então poli. Por que poli? Já está falando vários, né? Politeístas. E tem os panteístas. Quem são os panteístas? Diz que tudo é Deus, tudo é Deus. Uma vaca é Deus, uma barata é Deus, entendeu? A natureza é Deus, a mãe natureza, tudo isso aí. Então eles acreditam que tudo é Deus, então eles são os panteístas, tá bom? Então, muito boa sua colocação aí, Robson. Deus abençoe. A minha garganta já está nos últimos aqui. Viu? Faça a conclusão. Amém. Amém. Vamos orar. Já foi. Eu acho que todo mundo aí já está mais que abastecido. Foi muito boa aula. E vamos orar e agradecer a Deus por mais essa maravilhosa aula, né, meus irmãos? Quem é que está aí? Eu vi o Carlos aqui. Cadê o Carlos? Carlos, aparece aí, olha aí e finaliza. Fala, meu filho, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Amém, meu irmão. Fica com Deus. A paz do Senhor para todos. Vamos orar. Querido e eterno Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Pai. Obrigado, Deus querido, por mais esta aula, Senhor. Obrigado, Pai, por abrir as nossas mentes, Pai, para nós aprender a Tua palavra, Senhor. Deus, nos dá uma noite abençoada, Pai, a cada um dos Teus filhos, Senhor, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno de toda honra e toda glória, meu Pai. É o que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Dê a benção, Carlos. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos e todos digam amém, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos. Muito obrigado pela participação de vocês. Amém. E aí, obrigado, Omar? Tá bem, irmão. E aí? Só